Bora estudar! A Cartomante, Machado de Assis. Começo aqui a analisar os contos do livro Várias Histórias de Machado de Assis. Tem contos que já tem análise, tá? Não vou fazer novamente, tá? Vou fazer dos que ainda não há análise aí no canal, pensando no vestibular de vocês. Sempre há, né, essa questão, é difícil ler Machado. Machado não é difícil de ler, tá? Então, se você quer começar a ler Machado, comece pelos contos. E Várias Histórias é um desses livros, né, que tem uns contos bem tranquilos, e a Cartomante é um desses contos bem tranquilos, né, uma linguagem bem, né, uma narrativa, né, bem fluida, tá? Com uma linguagem até bem acessível, tá? Não é uma linguagem complicada para nós, tá? Mesmo depois de tanto tempo. O conto começa assim. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era uma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Então nós temos aqui já no início deste conto, tá, uma citação a Shakespeare, a Hamlet. Shakespeare e a Bíblia muito comumente é citado, tá? Nós temos muita intertextualidade entre Shakespeare e a Bíblia com a obra de Machado de Assis, principalmente com os contos. Nos romances também há bastante, tá? Ô cachorrada da vizinhança, para um pouquinho aí para eu poder gravar o meu vídeo aqui. Então, nós temos aqui então dois personagens que já apareceram, tá? Esse conto narrado em terceira pessoa, que são Rita e Camilo. Rita e Camilo são amantes e os dois estão conversando porque Rita estava desconfiada que Camilo, né, não queria mais nada com ela e recorreu a uma cartomante. Rita está contando para Camilo sobre, né, essa ida dela a cartomante, e o Camilo ri daquilo, né? O Camilo dá gargalhadas, ele acha, né, uma coisa besta o que ela fez. Só que quando jovem, o Camilo mesmo já acreditou, né, nessas coisas. Cartomante, né, esse personagem cartomante é muito comum na nossa literatura, tá? Então, aqui mais uma vez também com o Machado de Assis. Aquela cartomante ficava na rua da Guarda Velha, né? E ela falou, pode ficar tranquilo, que não é, ninguém viu, fui discreta. E logo em seguida o Camilo sai, passa pela rua da Guarda Velha e passa olhando ali, né, para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Essa é a forma como Machado nos vai apresentar esses 3 personagens. Já falou de Camilo e Rita, agora entra um terceiro. Então nós temos um triângulo aqui, né, que é o Vilela. Então, Vilela e Rita são casados, tá? Camilo é o melhor amigo de Vilela, amigo de infância, e eles acabam tendo um caso. Então há uma talaricagem aí, né? Então, a talaricagem já no tempo do Machado. O Machado já tratava muito bem disso aqui, tá? O Vilela, né, foi para a província, casou com a província com uma dama formosa e tonta, como diz aqui o Machado. Essa dama formosa e tonta é a Rita, tá? E ele volta para o Rio e o Camilo os recebe, né, até arruma uma casa para eles e eles vão ali. Com a morte do pai do Camilo, desculpa, da mãe do Camilo, tá? Morte da mãe do Camilo, exatamente, morte da mãe do Camilo. O Vilela ajuda, né, cuida do enterro, cuida da papelada, e a Rita cuida do coração. Olha como o Machado coloca aqui. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Então aí começa, né, com aquela fraqueza ali do Camilo, e o Machado vai colocando, né, que o Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, se acercou dele, envolveu todo, fez estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Essa é a linguagem que o Machado usa e muito importante, tá? Prestar muita atenção na linguagem do Machado. E eles estavam ali naquele romance, só que um dia o Camilo recebe uma carta anônima, né, que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo ficou com medo, né, e ele falou, opa, eu tenho que tomar cuidado, né? E ele começou a rarear as visitas à casa do Vilela e da Rita. Então ele deixou de ir lá, né?
Aí a Rita, como ele não estava mais indo lá, desconfiou, e foi nesse momento que a Rita foi procurar a cartomante, né? Nós temos uma volta ali para entender a história. Aí a Rita vai procurar a cartomante, né? E a cartomante, né, fala: "Não, tudo bem, o seu amor, fica tranquilo, ele gosta de você", né? Mas essas cartas elas continuam aparecendo e o Camilo fica com medo, né? Ele chega a comparar com a letra ali do Vilela, mas não é nada disso, tá? No dia seguinte, né, depois de lá de receber mais uma carta, no dia seguinte, estando na repartição, recebeu o Camilo este bilhete de Vilela: "Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora." Era mais meio-dia. Camilo saiu logo, né? Então, ó, já era mais meio-dia, o Camilo, o Vilela chama, né? "Vem já na minha casa." E ele fica na dúvida: vou ou não vou? Vou ou não vou? Será que ele descobriu, né? Será que... E fica naquela dúvida ali se vai ou não vai. E aí ele pega um Tilbury. O Tilbury era um tipo uma charrete, né? Era o táxi, era o Uber da época, tá? Era o Uber da época. Pegou ali um Tilbury, só que a rua estava travancada. Aí eles estavam na Rua da Guarda. A rua travancada, né? O cocheiro ali pergunta: "Quer que eu retorne e vá por outra rua?" Ele olha, ele está em frente à casa da cartomante. "Não, aguarda um pouquinho aqui." E ele sobe, né, na casa da cartomante. E ele entra na casa da cartomante, tá? E a cartomante já fala para ele: "Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto." Todo mundo que vai procurar uma cartomante é porque tem um grande susto, né? Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. "E quer saber," continuou ela, "se lhe acontecerá alguma coisa ou não?" Mais do que óbvio essa pergunta, né? Aí o Camilo solta: "A mim e a ela." Opa, colocou um ela. Aí pronto, né? Deu todas as dicas pra cartomante. Explicou vivamente. A cartomante falou para ele que não era para se desesperar, era para ficar tranquilo, né? Que as cartas estavam dizendo que ela o amava, que ele a amava, que estava tudo tranquilo. E ele pergunta, né? "Ah, eu posso, né?" E ele diz: "Não, vai tranquilo, que nada vai acontecer com você. Vocês vão ficar em paz. Vá," disse ela, "vá, ragazzo innamorato." Então, e o Camilo todo naquela, todo feliz da vida ali, né? "Opa, eu tô bem, eu vou lá na casa do meu amigo Vilela, agora eu continuo lá na talaricagem, dou uma enganadinha nele e continuo com a mulher dele." Né? Saiu de lá feliz da vida, ainda pagou, né, pagou as 5 vezes mais do que era a consulta dela, né? Porque quando ele vai pagar, ela fala: "Quanto é?" Ele fala: "Pergunte ao seu coração." E aí ele tira uma nota que era 5 vezes mais do que a consulta dela, né? E ela: "Nossa, vejo que você é apaixonado mesmo por ela." Aí o Camilo se toca, né, lá pra casa dela. E eu vou ler o final do conto para vocês. Chegando na casa do Vilela, daí a pouco chegou à casa do Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Então ele bate, o Vilela já abre a porta. "Desculpa, não pude vir mais cedo." "Que há?" Né? Perguntando o que aconteceu, né? Você me chamar aqui. Último parágrafo. Vilela não respondeu. Tinha as feições decompostas. Opa, alguma coisa aconteceu. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé aqueles, né, sofás para 2 pessoas. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. Então, o Vilela realmente sabia e mata a Rita e depois mata o Camilo e os 2 morrem. Pessoal, o título do conto é A Cartomante, tá? Mas a história aqui é do triângulo amoroso, só que cartomante tem uma importância muito grande. Eu já vi muitas leituras, né, muitas pessoas falando, né, que acham que a cartomante sabia de tudo, que a cartomante fez de propósito. Eu não acredito nisso. A cartomante sabia, né, porque conforme, né,
ele foi chegando ali, foi contando, claro, a cartomante, né? Tem as dicas ali e ela vai. Esse conto é para desmistificar um pouco isso, né? Essas pessoas que acreditam muito, né? Para dizer assim, não, ela não tem poder não e você foi levado à morte pelo que ela falou. Tá? E é um conto muito interessante, né? Uma tragédia aí termina assim, né? Relembrando lá também, né, o Hamlet, né? O Hamlet também que é uma tragédia, né? Tem também toda essa questão aí, tá? Então, sempre o Machado nos dá essa dica aqui quando ele coloca algo, né, ali de Shakespeare ou da Bíblia, como eu coloquei para vocês, e de tantas outras obras, né, clássicas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!